Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva o número espetacular de PGM. Vocês já sabem o que é PGM, é a abreviatura de programa, número 2926. E sempre é bom citar que no último dia 1º de abril próximo passado, bem no dia da mentira, o Show Mais comemorou longos 15 anos no ar. Uma década e meia, mais de 7, 8 mil convidados especialistas que aqui vieram declinar logicamente sobre as suas especialidades. E o programa não foge à regra na noite de hoje. Nós estamos recebendo a produtora de conteúdo para a qual eu peço uma salva de palmas, Patrícia Leone. Patrícia, boa noite. Boa noite, Prazer muito grande. convite. Um prazer para mim estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. O que faz uma produtora de conteúdo? Produtora de conteúdo. Vamos lá. Na verdade, muita gente falava assim, influenciadora, blogueira. Eu não gosto de usar esses nomes. Eu acho que a produtora de conteúdo é quem traz a informação da melhor maneira possível e eu faço isso com foco em viagem. Então, o meu foco principal é mostrar o que o destino, qualquer um, tem de melhor para oferecer para o viajante. E dos cuidados também, porque eu começo a ver um site, por exemplo, eu vou citar o país X, não tem nem nome esse país aqui, Hotel Y na Redondeza Beta. Sim. Ah, mas fiquei com a minha esposa, foi excelente, passamos uma noite linda, o outro, cuidado, não é nada disso. O quarto estava cheio de pulga, tinha cheiro disso, cheiro daquilo, é fria, é caro e é fria. Como é que você aquilata essas incoerências? Vamos lá. Isso acontece, logicamente, cada viagem é de uma maneira diferente. Mas vamos dizer, a Paty, né, que eu chamo a Paty Leone, que é a produtora de conteúdo, ela não é a mochileira. Eu tenho um padrão médio, de médio a alto, de hotelaria. Então, que a gente procura manter isso Perfeito. Até para os seguidores, para essa mídia, saber exatamente do que eu estou falando. Isso é muito importante, ter essa veracidade. Então, um 5 estrelas, ele tem algumas características que são iguais ou semelhantes para todos os 5 estrelas. Então, isso a gente vai atrás. Então, se a culinária é boa, se a cama é boa, se você tem uma recepção excelente. Então, o que acontece dentro desse hotel? Se os guias são bons. Se os guias são bons. E o guia é muito interessante, porque tem guias muito especializados, sabem muito, mas às vezes aquele público que ele vai atender não quer se aprofundar na história. Uma viagem é muito única, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa estar preocupado? Qual é o perfil do seu cliente, do seu viajante, Um vai do seu adorar em turista? Portugal ficar na Espanha, nas Pronto. videiras, isso e aquilo, E vai passa adorar, o dia. Nossa, para ele é um só. O outro vai detestar, nem E o outro vai. vai detestar, nem vai. Nem vai, não. Então, não. qual é o nosso objetivo? Bom, então uma viagem que seja como agora que eu fui para Portugal. Fiz Lisboa, fiz Évora, fui para as vinhas, fui fazer a degustação de vinhos, uma boa gastronomia. Então, o nosso foco era uma boa gastronomia, uma boa hotelaria e conhecer todo esse universo de vinhos. Então, esse é o foco da minha viagem. Tá. Então, para isso... É um meandro. É um meandro. Ah, não, eu quero conhecer só os pontos turísticos. Ou suas costas. Exatamente, só as praias. Então, o que você precisa fazer? Ver o que é que o turismo, o que aquele turista está querendo. Ele já foi a Portugal? Puxa, ele já foi, mas tem vários lugares que ele não conheceu. Ele foi, mas ele não viu aquele lugar escondidinho. Ele passou pela rua, mas não viu um restaurante. Eu recebi essa semana... Agora, a esposa cismou que quer ir para Fátima. Pronto. Já tem que dar uma... Já tem que ir para Fátima outra vez. Então, assim, o interior dos lugares é sempre muito rico. Então, sair um pouco, às vezes, da capital é muito interessante, porque você tem outras particularidades das cidades pequenas, Com muita certeza. história.
Isso é muito gostoso de você ver. E não é que você precisa se aprofundar claro, muito na e se história. tiver sorte, Patrícia, de pegar aquelas festas de produção da região, não é? Aquilo é uma Exatamente. coisa medieval, aquilo é maravilhoso, aquilo é espetacular. Aquilo que lá você começa a viajar. Você quer uma história boa? Fui a Tallinn, estava na Rússia, falei, eu quero passear um pouquinho pelos países bálticos. Cheguei em Tallinn, eles estavam na época de festas medievais. Imagina se eu não ia me vestir com uma roupa medieval e falar, Romeu, no meio da praça. Uhum. Eu jamais ia perder essa oportunidade. Isso é único. Então, quando você está numa viagem, você tem que aproveitar tudo que aquela cidade pode te oferecer. Você falou uma coisa importante, aliás, duas coisas importantes. Uma que eu quero voltar, que você falou, não sou mochileira. Eu tenho visto em muitos canais apresentações boas até, eu até gosto, eu até assisto, mas feita por mochileiros, por gente sem compromisso com nada. Muito, muito pelo contrário. Fazem matérias irônicas até. Não é? E a outra que você falou a respeito da postura do turista. Porque tem gente que vai e não aproveita, culpa dele. Não participa, não faz nada, é envergonhado, é introvertido, não dança, não pula, não canta, não grita. Nada. Nada. Não Por que foi interage. então? Por que foi? Então, para fazer o mesmo, a gente acaba ficando em casa. Então, a gente fica em casa, está numa posição confortável. Então, quando você vai viajar, você tem que estar aberto para as novas experiências. Então, se a cama não é igual a que você tem em casa, que bom! Ela é diferente justamente para você aprender outras coisas. Claro. Se a comida, puxa, eu queria tanto comer um arroz com feijão, jamais vou comer arroz com feijão fora do Brasil, gente. Não vou procurar um restaurante brasileiro. De comida típica brasileira, uma típica churrascaria. brasileira, uma churrascaria. Não, deixa para você comer o seu churrasco na sua casa. Quando você está fora, qual é o prato típico local? Puxa, agora, bacalhau. Nossa, não gosto de bacalhau. Mas vamos experimentar? Vamos experimentar um sabor novo, uma experiência nova. Eu acho que a viagem traz muito repertório para quem vai. Olha, eu já levei muita gente para viajar e a pessoa nem se movimenta no avião, nem se movimenta, de medo. Quando ela volta... Fica teso ali. Teso. E entra e tudo é novo. Quando ela volta, ela é outra pessoa. Ela ganha uma bagagem que é incrível. O brilho no olhar de quem conheceu, ninguém tira. O bom da viagem, eu vou ser meio repetitivo, e parece até um pleonasmo, mas não é. O bom de viajar é viajar. Exatamente. É sair do status quo, se libertar, sair da zona de conforto. Isso. Não é? Porque conforto mesmo, não adianta levar o travesseiro de patinho, porque não é só ele que faz falta. Exatamente. Então, a zona de conforto que a gente tem em casa, a gente tem que esquecer dela. E quando a gente viaja, a gente tem que experimentar, sem julgar. Não é um julgamento. Certo, errado, bom, isso eu acredito. A cultura de um país, ela é daquele país. Não resta dúvida, não se basear também por moradores brasileiros fora. Exatamente. Essa semana mesmo eu recebi um WhatsApp de uns colegas, de uns amigos, anunciando a presença de uma van vendendo pastel brasileiro lá em Pembroke Pines. Eu falei, puxa vida. Puxa vida. Mas a saudade é que faz isso. Exatamente. Isso para moradores, não turistas. Exatamente. Eu uma vez também senti vontade de comer jiló, tive que pagar cada jiló $1. Não acredito. É verdade. E você pagou? Paguei Não porque a vontade era muito. A vontade era muita? Comprei lá acho que uns 15, 16 não acredito. giloses. Mas quando a gente mora fora, eu acho que sim. Tem esses ataques, lógico, e tem lojas hoje especializadas com produtos brasileiros. Em Portugal agora eu vi em Lisboa uma loja de produtos com coisas brasileiras. E tudo bem, porque a pessoa está morando lá. Agora, para o viajante que vai passar uma semana, 15 dias, isso não tem absolutamente razão de existir. Aliás, conforme você disse, eu ratifico. É mergulhar na cultura local, absorver, chupar de canudinho. Exatamente. Mesmo que tudo soe estranho. Como, por exemplo... Even so, diria o Barack Obama. Exatamente. Né? Por exemplo, culturas muito diferentes das nossas, culturas árabes, são excelentes portas para o mundo, porque são tão diferentes e não cabe julgar, cabe admirar.
Não resta dúvida. Simplesmente. E é tão bonito quando a gente consegue observar e falar, puxa vida, que cultura diferente da minha, e trazer isso na bagagem. Porque toda essa informação é um conhecimento que quando a gente está aqui batendo papo, a cada viagem eu vou ter uma história nova para contar para você. Não resta dúvida. E eu estou deduzindo agora, absorvendo o que você está falando, cada turista tem uma digital especial, própria. Família, então, eles já não se entendem entre eles. Agora, quando eles querem fazer algo em comum, exatamente, aí complica. Sobra para o agente? Agora, então, o agente de viagem, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender essa família, por exemplo. Então, não adianta fazer um programa só cultural se eles têm muitas crianças que também não estão tão interessadas com a cultura. Sim, vamos ao museu? Vamos. Existem guias especializados para criança, por exemplo. Então, você consegue dar uma pincelada num grande museu, num Louvre, por exemplo, e falando a linguagem da criança, mas também falando para o adulto. Você também consegue ir num bom restaurante, experimentar uma boa gastronomia, mas também no dia seguinte vai comer um hambúrguer diferente daquele lugar com aquela criança. Então, eu tenho uma experiência de viagem com a minha família muito grande. Eu já levo os meus filhos para viajar desde 3 anos de idade, quando embarcaram num navio a primeira vez. E isso é fantástico. Eu acho que as memórias hoje, quando a gente senta para bater papo, é esse presentaço. A gente senta e fala, ai, lembra daquele restaurante que a gente comeu uma milanesa? Eles lembram. A milanesa que você comeu em casa, ninguém lembra. Mas aquele restaurantezinho no meio da Itália, eles lembram. E a viagem, normalmente, ela começa truncada. Porque um quer fazer A, o outro quer fazer B. Não, começa no aeroporto já. Começa a brigar no aeroporto. Que a viagem tem esse aspecto também, tem complicações, né? Isso, e mesmo entre amigos. Mesmo entre amigos. Claro. Mas o que acontece? A gente acaba cedendo em prol do bem comum. Então, passa o primeiro dia, mais ou menos, passa o segundo. No terceiro dia, está todo mundo feliz. Relaxado. Está todo mundo relaxado, está todo mundo sentado à mesa, discutindo outras roupas, o que né? viu. Roupa tudo descontraída. Exatamente. Então, você viu, você foi ao museu, eu tenho uma visão, meu filho tem outra. E a gente, jantando, a gente vai trocar. Claro. O que você achou? Puxa vida, nossa, que tal amanhã a gente fazer tal passeio? Às vezes não é aquilo que eu quero, mas é o que eles querem. Vamos. E no dia seguinte, pode ser esse assunto aqui que eu quero? Então, é a hora que a gente consegue unir a família. Eu acho que não tem hora melhor do que para uma viagem. Com certeza. De você estar junto com quem você gosta. A família volta se beijando todinha. E a gente convive tão pouco, né? Em casa, no dia a dia, todo mundo trabalhando, estudando. E numa viagem é 24 horas, inclusive. 24 horas por dia. Você imagina que você acorda e vai dormir, todo mundo junto. E é aí que você fala, puxa, e aí os laços vão se ficam conhecer, inclusive, mais fortes. Aí você fala, puxa, eu nem sabia que ele gostava disso. Patrícia, eu vou pedir licença, eu tenho um comercial para fazer, a gente volta já já. Tem muitos aspectos a serem discutidos, porque é um assunto vastíssimo, né? Nossa, muito. Vastíssimo. Muito, a gente pode passar horas aqui. E quando você embarcar numa viagem, literalmente falando, vá na sua, não é? Vá na sua. E de quem entende do riscado. Não acredite em conversa fiada que não dá certo. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais de hoje, recebendo com muito prazer a produtora de conteúdo, a Patrícia Leone, conversando conosco e passando para a gente, né, como se fosse uma transfusão de sangue, toda a experiência dela no mundo das viagens. Coisas boas, coisas que devemos embarcar com um certo pezinho atrás. Falar pezinho atrás, o jet lag é que é complicado no avião, né? Ficar tantas horas sentado, tem gente que incha realmente os pés, o joelho, precisa levar uma pomadinha, consulte o seu médico. Querem uma dica? Opa! Essa é ótima, tá, gente?
principalmente para as mulheres, que nós temos a história da retenção de líquido sempre, meias de compressão. É verdade. Usem, é importante, vocês chegam relaxados, vocês colocam o sapato de volta, porque a gente tira o sapato no voo. Então, deem uma deitadinha em casa antes de sair para o voo, coloque a sua meia de compressão e boa viagem, porque eu não viajo sem, nunca. Até em voos pequenos, 1 hora e meia, eu coloco a minha meia. Muito Isso bom. vale. A gente tem, é interessante também o que a Patrícia disse. As coisas mais marcantes necessariamente não foram as mais luxuosas, não foram as mais confortáveis, não foram nem programadas. Exatamente. Não é? Uma vez eu tive que ir para os Estados Unidos, meio no afogadilho. Eu comprei uma passagem pela LAP, já foi meio lascado ali. Depois eu desci em Miami e eu cismei, eu falei, não vou comprar outro voo. Eu fui na Greyhound de ônibus, né? E comprei um passe, válido por 30 dias, e lá a infraestrutura das rodovias é espetacular. Você vai parando nas garagens da Greyhound, você pode tomar banho, você pode dormir numa bela e confortável poltrona, e vai num painel e você escolhe o próximo busanca que sai. Olha. Eu fiz Miami, Montreal, no Canadá. Puxa vida, em hein? uma semana, mais ou menos, que eu fui parando. Porque eu saía da rota. Perfeito. Foi um sacrifício danado, mas foi inesquecível. Muitas outras que eu fiz de avião eu nem lembro. Exatamente. Tudo que é diferente e que sai do habitual é o que deixa a marca na gente. Mesmo os perrengues que a gente brinca, né? Um atraso de voo, uma comida que você achava que era A, foi B. E aí você dá muita risada e tem que estar relaxado para esses imprevistos. Porque os imprevistos vão acontecer. Nem tudo sai como a gente planeja. Nem tudo sai. A gente estuda, eu sempre falo, estudem um pouco sobre o lugar, mas não estudem muito, porque a gente tem que deixar um pouquinho inesperado. Com certeza. E outra coisa, não converta a moeda que você morre louco. Não, por favor. Não é? Tem um dito popular que diz, quem converte não se diverte. Não se diverte. Esse é perfeito. Porque $2 lá fora não é nada. Você vai falar, R$8, 10, eu não vou pagar isso daí. Uma água ou um refrigerante. Então, assim, não convertam, nunca. Espiritualmente, você tem que estar lá também. A hora que você fechou a porta do avião, você desceu lá, você está lá. Esqueça de tudo que você sabe aqui do Brasil, de quanto custa, porque, na verdade, é outro preço, é outro valor. Eu não digo nem preço, é valor. E e vá preparado. Eu acho que é importante. Europa não é um lugar que a gente faça muita compra. Estados Unidos não, as pessoas já têm mais vontade de comprar. Já levam daqui a sacola? Já leva tudo daqui. O brasileiro adora. O brasileiro é conhecido como um bom comprador, né? Verdade. É um bom comprador. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que se tomar programar. muito cuidado. Falar de tomar cuidado, tem que tomar cuidado também com pequenos furtos. Exatamente. Né? Você tem que ficar atento. Você não, eu estou em Paris, vou deixar as malas lá, vou fazer um pipi. O que é isso, pô? Nunca de costas para sua mala. Nunca de costas para sua mala, nem no aeroporto. E a dica, principalmente para mulheres, quando você vai... A gente leva uma bolsa grande de viagem normalmente, né? Mas para sair nos passeios, a bolsa tem que ser uma bolsa pequena. Essa bolsa tiracolo que você pode colocar na frente. Você evita de qualquer tipo de furto e você evita ficar carregando peso. Você está com as mãos livres. E para os homens, nunca carteira no bolso de trás, sempre na frente. Porque esses batedores de carteira tem no mundo inteiro. A gente acha que o Brasil tem muitos roubos, muitos furtos, mas no mundo inteiro tem. Principalmente oportunistas, né? Oportunistas, no meio da rua. Então, assim, quando a gente fica atento, essas coisas não acontecem. E nunca carregar os documentos, né? Nunca carregar. As pessoas dizem, mas eu preciso levar meu passaporte. Seu passaporte fica no cofre do hotel. Ele não anda com você, andem com uma cópia para você estar sempre segura de que você está com os seus documentos, mas nunca com os originais. Pegar táxis credenciados. Exatamente. Não pode? Abana a mão, já pega um táxi. E se não for táxi?
A gente nunca sabe. Não é? Então, todo cuidado é pouco. Tudo Como a que se gente faz toma aqui- cuidado aqui, faz lá também. Já te fizeram lá há décadas, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter os cuidados básicos de um turista. Eu estou lá passeando e não prestei atenção. Não, você tem que estar com a sua bolsa, você tem que estar Com certeza. tem que estar prestando atenção um pouco no movimento, porque a gente percebe se você está sendo observada. Então, tudo isso é muito importante para o viajante. Você está relaxado, você está de férias, mas você não está Claro. desligado completamente de tudo que vai acontecer com você. Não se irritar com um possível mau atendimento, porque de repente, por mais que você estudou, nossa, eu fiz todo o curso da língua tal, chega lá, você tá nervoso, Não fala. você vai dar umas enroladas, você trava. Aí a pessoa não vai ser tão educada quanto parece. Na verdade, é até engraçado isso que a gente fala. A cultura de cada país é diferente. O brasileiro é muito amigável. Ele pega você, ele leva, ele tenta entender, ele não fala a língua, mas ele faz mímica. Tem outros lugares que eles não fazem isso. Mas não porque eles não gostam, porque eles são mal educados, porque na verdade é a cultura. É verdade. Ser um pouco mais seca, ser um pouco mais fechada. Então, assim, não se irritem quando a gente não for tão bem recebido, às vezes, ou uma resposta um pouco mais áspera. Porque, na verdade, culturalmente falando, isso acontece. Então, tudo bem. Lembra que vocês estão viajando. Então, é isso que vale. Com certeza. Agora, Patrícia, para encerrar, fazendo um sumo de toda a tua experiência para julho, o que você recomendaria, não é? Do que você mais gostou de todas essas viagens que você fez e gostaria de voltar? Olha, eu acabei de fazer de novo uma temporada Disney, porque eu quis mostrar todo o conteúdo de Disney e de navio da Disney. Eu voltei a ser criança, óbvio. Então, isso é muito gostoso. Quem nunca foi, tem vontade de levar as crianças, levem. E quando você fala Disney, fala todo o complexo ali. Todo Tá. o complexo Disney. Então, é sensacional. Eu acho que a gente realiza o sonho de criança. Eu fui à Disney com 20 e poucos anos e eu chorei e choro até hoje quando eu vejo o show de fogos. Porque Nossa, é ou a parada emocionante. elétrica. A parada. Então, assim, a gente volta a ser criança. Mas aí a gente está falando de família, crianças pequenas. Eu já fui à Europa com os meninos, quando eram menores, em julho. Fui para a Itália. Foi sensacional. Calor, você consegue, se você vai para o litoral, você pega praias. Então, é aquilo que eu falei, tudo depende da sua vontade. Qual é a sua vontade? Puxa, eu já passei férias maravilhosas em Bariloche, esquiando. Passava Em Ushuaia. 20 Não, tem um dias. telespectador em Ushuaia, sabia? É sensacional. Eu amei Ushuaia, não deixem de ir. Patagônia, a Patagônia. Apesar de tanto ser a gelado, não chilena, é fria, tá? Olha, agora, ir para o Ushuaia você consegue ir tanto no verão quanto no inverno. É verdade. Porque você vai esquiar, tem uma bela estação de esqui no Ushuaia, ou você vai fazer um trekking, você vai andar de barco no verão. Então, são lugares que depende do que você tem vontade. Eu adoro esquiar, então adoro um friozinho. E o Ushuaia adoro. é pertinho, né? Ushuaia é muito perto. Não é lá muito... Aí passa, lógico, em Buenos Aires, em Bariloche, sempre sei lá. gostoso, né? Faz um composê. Faz um mix, é isso olha, mesmo. a gente ficaria aqui, tem assunto para uma Horas. série especial. Viagem com o Show Mais, olha aí. Agora sim, se alguém quiser saber um pouquinho mais, Com tem certeza. todos os filmes no YouTube. Tudo que eu já fiz Que agora, beleza. desde que eu comecei o meu YouTube há 1 ano. E qual é o endereço certinho? Patti Leone, Top Travels. Patti, P-A-T só. P-A-T-T-Y. Patti, peraí, Patty. Patti. Gente, desculpa, mas assim, todo mundo perguntou, nossa, mas por que você vai por isso? Eu fui Patti, T-T-Y a vida inteira. Eu não quis descaracterizar. Com certeza. Então ficou Patti Leone, Top Travels. Oh, São quase 70 vídeos. olha que lindo, vou Com acessar. vários lugares, vocês vão gostar. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Até Adorei. a próxima, Obrigada. eu também. Olha, Obrigada. hoje vai em inglês, o encerramento aqui cada dia num idioma. Hoje é em mas tá inglês muito em chique. sua homenagem. It's all for today. Thank you all for the audience. Do not forget to watch the show Mais on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 8 o'clock sharp. See you, bye-bye.